Bom dia amigos, bom dia família, bom dia você que nos acompanha todos os dias. Estamos passando por um momento muito especial na nossa nação, é momento de exigir mudanças. E a corrupção do homem tem sido a causa de muita turbulência em diversos segmentos da sociedade. Que no dia de hoje vamos dar continuidade à terceira parte dos pacotes de pecados de ordem social que nós estamos falando nesse pacote de pecados da carne, pecados morais e pecado social. Então, vamos dar continuidade, não é? É muito provável que você que nos acompanha está antenado nos acontecimentos, identifique situações geradas pela ordem de várias naturezas. Nós vamos falar sobre isso hoje. Você provavelmente deve identificar, dentro desses pacotes de ordem morais, de práticas de pecados de ordem morais, verdadeiras causas para muita turbulência que nós estamos passando. Bem, a boa notícia é que nós temos um Deus que nos garante: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter de seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a vossa terra. Bem, graças a Deus por isso. Então, a boa notícia é que existe uma solução, a esperança para a nossa nação, a esperança para todos. Amém? Que a nossa oração hoje é que o Senhor nos ajude a desenvolver uma sensibilidade ao Espírito Santo sobre toda maneira de agir que não agrada a Ele. Não queremos ser teimosos, que a nação não seja como um cavalo ou uma mula que só obedece a toque do cabresto ou do freio. Mas queremos sim nos mover na direção do Senhor, apenas com um leve toque do seu Espírito, de sua parte, e que isso seja estendido a você e toda a sua família. Estamos refletindo em Gálatas 5 sobre as obras da carne, e vamos relembrar o texto que é a base das nossas reflexões. A Bíblia diz em Gálatas 5, obras da carne são, elas são conhecidas: prostituição, adultério, fornicação, impureza, lascívia. Essa foi a primeira parte da nossa reflexão, do nosso estudo. Idolatria e feitiçaria fazem parte do pacote dos pecados ou das práticas religiosas, também já falamos. E a terceira parte das obras da carne de ordem social, as quais iremos refletir hoje, são elas: inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais, diz Paulo, eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas 5, 19 e 21. Vamos começar entendendo e ilustrando cada um desses chamados de prática das obras da carne de ordem social, a começar pela inimizade. A palavra grega, ektra, envolve situações e ações fortemente hostis, antipatia e inimizades extremas. É um sentimento em que não há amizade, sentimento de ódio ou malquerência direcionados a algo ou alguém. São intenções e ações fortemente hostis e antipáticas, satisfação do próprio ego sem se portar com o próximo. Do grego, eres, abrange as brigas, oposição, luta por superioridade, por ser encontrado também. Essas práticas em Romanos 1, 29 e principalmente no livro de Coríntios, 1 Coríntios 1, 11 e 3, 3. Podemos chamar também que a inimizade está envolvida com discussões, disputas, contendas, né? Contendas pertinaz com palavras, disputas por posições, tentativa de humilhar o próximo, falta de humildade, simplicidade, contentamento, como diz lá em 1 Coríntios, eu me refiro a Coríntios, que Coríntios é um exemplo muito clássico, 3:3, 1 Timóteo 6:6-7, Filipenses 4:11 e 12. Inimizades está aí nesse pacote social que traz grandes consequências. A porfia tem uma referência, não é? Referente à disputa, à contenda, está aí nesse pacote de inimizade. Emulações, no grego, zelos,
Fala de ressentimento, de inveja amargurada, do sucesso dos outros. Sentimento que leva a igualar, a superar alguém, competição, a rivalidade, não é? Temos textos também lá em livro de Romanos 13:3 e 1 Coríntios 3:3, que fala acerca de emulações, quando está se referindo, exortando ao povo da época. O terceiro ponto são as iras. Do grego, thumos. É a palavra grega que significa ira ou fúria, explosiva, que irrompe através de palavras e ações extremamente violentas. Paixão que incita toda a nossa agressividade contra alguém ou algo. É uma raiva, cólera, fúria, indignação furiosa, é um desejo veemente de vingança. Colossenses 3:8 dá um exemplo também desse contexto. Através da ira vem a fúria explosiva por meio de palavras e ações violentas, acumulando-se coisas ruins no coração. Como diz Mateus 15, 10, que fala que não é o que entra, mas é o que sai da boca. Isso é que contamina o homem. Ok? Como também pela ira, a precipitação nos momentos difíceis que impede o bom raciocínio, nos levando a tomar decisões erradas, a fazer coisas erradas. Aí estão as estatísticas dos presídios. Mais de 80% das pessoas que ali estão pagando pena, fizeram e cometeram um delito por conta da ira. E a Bíblia diz, o meu povo perece porque falta conhecimento. Oséias 4:6. Quarto, pelejas. Do grego, ereteia, é a ambição egoísta, é a cobiça do poder, luta, um combate, uma briga, é desentendimento, desavenças. Exemplos de pelejas podem ser encontrados também no livro de 2 Coríntios 12:20 e Filipenses 1:16-17. A quinta prática das dimensões de pecados sociais que trazem turbulências, confusões, são as dissensões. Do grego, de cortasia, diz respeito aos grupos divididos dentro da congregação, formando concluios egoístas que destrói a unidade da igreja. Deus sempre se preocupou com a unidade do seu povo. Um exemplo disso, mais uma vez, está no livro de 1 Coríntios 11:19. Dissensão também é falta de entendimento, a divergência de opiniões entre duas ou mais pessoas. É uma condição de disputa, de litígio, desavença, divergência de opiniões, de interesses, sentimentos, etc. É um dos exemplos encontrados nas Escrituras quando há a introdução do ensinamento que não são bíblicos, doutrinas humanas causadoras de divisões dentro da igreja. Está lá em 1 Coríntios 3, de 1-9, Colossenses 2, 16 e 23. A sexta é a heresia. Do grego, aeresis, significa introduzir ensinos cismáticos na congregação sem qualquer respaldo na palavra de Deus. Como em Romanos 16:17, pode ser entendido também como doutrina contrária aos preceitos estabelecidos pela igreja ou ainda fundamento, ideia, opinião que se opõe ao senso comum ou aquilo que é reconhecido pela maioria, opinião ou argumento que se apresenta de modo despropositado, absurdo, é um despautério. E o sétimo, finalmente o sétimo, para esta manhã, aqui encontramos o termo fonos, significa a antipatia ressentida contra outra pessoa que possui algo que não temos e queremos, é a inconformidade, pois ele tem, eu não tenho, são as invejas. Sentimento de cobiça à vista da felicidade, da superioridade de outro, sensação ou vontade indomável de possuir o que pertence a outra pessoa, invejas ou ambições pelas coisas dos outros. A palavra de Deus registra antipatia ressentida pelas pessoas invejadas. Provérbios 14:30, 28, 22 e 1 e 22, 14. Importante dar essas referências para que você possa depois dar uma conferida. As palavras finais de Paulo sobre as obras da carne são severas e enérgicas. Quem se diz crente em Jesus participa dessas atividades iníquas, exclui-se do reino de Deus, diz ele. Não terá salvação, pois apenas se preocupam em aparentar e não viver a palavra. Reforça que, com esses pacotes de pecados sociais, diz que não herdarão os céus tais pessoas que as praticam. As obras da carne foram aqui relatadas, sendo assim,
Cabe a mim, cabe a você, cabe a nós conferir se vem praticando alguma coisa, alguma delas, e então abandoná-las definitivamente. Fazer uso. Não estamos aqui julgando ninguém, você faz a sua vida e existe um princípio da individualidade, cada um faz o que quer e administra, né, seus acertos e seus erros. Mas afirma você que é possível sim vencer. Mas para isso acontecer vai custar a sua disposição, a verdadeira metanoia e a vontade de crescer. Não se constrói coisas novas com hábitos velhos. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Reflita sobre isso. O livro de 1 Coríntios 2, 14, 16 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Quero dizer, mas nós temos a mente de Cristo. Pense nisso, reflita sobre isso. Que o Senhor te abençoe, tenha um excelente dia. Bom dia com o pastor Sérgio Dias.